falar aqui. Não, não. Não é uma live? Não, YouTube. é uma gravação. Olha que lindo, como Deus é bom. O clima maravilhoso deles, né? Deus criou, né? A palavra de Deus diz que vê os passarinhos. Ele alimenta os passarinhos. Toda essa hora os passarinhos estão livres, comendo. E a Bíblia diz que Deus alimenta os passarinhos. Interessante que o povo vai e corta as gramas todinha, mas aí depois nasce as ervas que é para os passarinhos se alimentar. E o povo tem que cortar de novo a grama. E depois nasce as ervas que os passarinhos precisam se alimentar. E eles estão aqui, de monte, se alimentando. Olha, nós vimos aqui, olha, catando comidas, porque Deus deixou já o alimento dele. E eles não estão preocupados se amanhã vai ter, né? Deus toda a vida quis nos ensinar isso, pra gente não se preocupar. Porque é na multidão dos pensamentos que vem a ansiedade, que vem a depressão, que vem as perturbações, né? Tanto que quando você está doente, o médico diz logo, vai caminhar, porque caminhando você vê as maravilhas que Deus criou, porque as árvores, os céus, a natureza manifesta a glória de Deus. Então quando olhamos para o céu, as árvores, todas essas coisas manifestam a glória de Deus. E a praça do skate, né? Que vai substituir. Essa aí vai ser substituída, né, gente? Tem uma praça lá embaixo que estão fazendo agora. Sim, prega a palavra. Mas Eles gostam de mandar trator pra tu, né? Por que ele manda trator pra tu? Prega pra eles agora, vai. O trator, diga maior do que o trator. Deus é poderoso e Ele nos criou. Estou fazendo uma caminhada aqui, uma recomendação, né, do médico, mas muitas vezes a gente trabalha tanto, não tem tempo de fazer essa maravilha que é a caminhada, não a caminhada de trabalhar, mas a caminhada de apreciar a maravilha do Senhor. Caminhada de apreciar a glória de Deus, a sua majestade. Toda essa natureza que a gente vê é a majestade de Deus, a maravilha de Deus, as obras de Deus, a criação de Deus. E Deus colocou nós, os seres humanos, no meio da sua criação. Nós colocou nós, as criaturas, no meio das suas criações, né? Lindo e interessante é que as coisas mudam. Ontem o céu estava azul, hoje o céu está cinza, um clima maravilhoso. Acredito que uns 12, 13 graus. E a gente caminha e nem soa, praticamente. Mas
É maravilhoso saber que Deus está cuidando de nós em tudo, em todos os aspectos, em tudo, nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. É maravilhoso ver o cuidado de Deus com os seres humanos. A gente às vezes pensa que está no controle da situação, mas Deus abate e mostra que é Ele que está no controle. Existe você aí que está nos vendo nesse vídeo, pensa que está no controle da situação, mas saiba que se você tem alguma coisa, ou está tendo, ou vai ter, saiba que tudo é permitido por Deus e Ele está no controle. Não se ensoberbeça, não humilhe aquele a quem Deus quer abençoar, porque senão você será humilhado. Não se exalte, não queira aquilo que não é seu, né? Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, todas as coisas, está no controle. Vai um joinha aí, um joinha nesse vídeo. Deus abençoe todos que estão ouvindo essa mensagem. Viu? Um joinha. Se inscreva no canal do Pastor Jean. E eu estou aqui com o pastor Jean, uma bênção, servo de Deus, homem abençoado, em meio às suas limitações, mas é um homem maravilhoso, que Deus nos uniu há muitos anos. Há quantos anos, amor? Mais de 17 anos. Isso. 19 anos. 19 anos unidos, né? Com os altos e baixos, mas o Senhor tem sido conosco, cuidando em todos os detalhes, cuidando em todos os detalhes. A nossa fé está firmada no Senhor, Que fez os céus e a terra. que fez o céu e fez a terra, Glória a Deus. né? Cremos. Interessante, Diane, que tudo que está aqui, a natureza e todas as coisas manifestam a glória de Deus. Por que manifesta a glória de Deus? Porque o homem, Diane, ele não consegue criar do nada alguma coisa. Para o homem criar alguma coisa, Diane, se faz necessário que ele tenha algo para poder criar. Sim ou não? Com certeza, tem que ter a matéria-prima, né? Tem que ter a matéria-prima. Agora Deus criou do nada. Ele disse o quê? Não tinha luz, ele disse haja luz, não foi? E houve? E houve a luz. E ele disse haja plantas assim de todas as espécies, que produzam sementes e frutos. E do jeito que ele falou, assim sucedeu. Agora essa é a diferença. Os homens entre aspas, os ateus, eles ficam com essa ideia, né? Que não creem em Deus. Deus cria as coisas do nada. Agora os homens precisam da matéria-prima, que nem a Diane falou aqui, para poder criar alguma coisa. Para os homens criar um carro, eles precisam de toda a matéria-prima para fazer a borracha, pneu, né? Ferro, a borracha. Tá querendo ir no banheiro, né? Não. Tá. Então, Tô cansado. já Deus, ele não precisa de ajuda de nada. Ele fez os céus e a terra somente com a sua palavra. Ele só diz faça
e está feito. Haja luz e houve luz. Não é, Diane? É verdade. Tudo pelo poder da sua palavra, não é? Tudo pelo poder da palavra. Se não for ao Senhor... Sabe o que é que eu acho incrível? Já teríamos sido consumidos. Jane, sabe o que eu acho incrível? Sim. Analisa comigo. Se com o poder da sua palavra Ele criou os céus e a terra, sim ou não? Sim. E com o poder da sua palavra, quando Ele diz algo a alguém, se cumpre ou não se cumpre, Diane? Tudo isso aqui, ó, que tá aí, ó, as árvores, tudo isso que você tá vendo, se cumpriu com o poder da sua palavra. Até o mar, né, Diane? O mar, Ele pôs um limite no mar, que até hoje o mar obedece. O mar obedece os limites. Se ele um dia ultrapassar é porque Deus mandou, autorizou. Mas se Deus dissesse para o mar avançar, não existia porção de terra seca, né, Jane? É verdade. E Deus, quando criou o céu e criou a terra, interessante, Deus estabeleceu um limite, né? É interessante que eu acho aqui que a natureza, né, os animais, os pássaros, você vê que eles são mais obedientes do que o ser humano. Observe que Deus estabeleceu um limite para o mar e o mar obedece até o dia de hoje, né, Jane? Os pássaros de manhã cedo já estão louvando a Deus. Antes de comer. Louvando a Deus antes de comer e depois também que come que é fartura para eles que Deus dá. Deus dá fartura aos pássaros. E a gente às vezes pensa que por não ter você mesmo que está aí ouvindo, pensa que por não ter um emprego, por não ter uma alimentação, por não ter um provimento, Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus cuida de você no mínimo detalhe. Põe o joelho no chão, ora, confia em Deus. Acredita que Ele está cuidando e vai dar tudo certo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, é desse jeito. Então a palavra que Deus deu se cumpriu. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, meus queridos, é o seguinte, a verdade que eu vou te falar. Jesus, Dijane, sempre falava, né? Em verdade eu vos digo. Jesus sempre falava, né, Dijane? Porque Ele é a própria verdade absoluta e estava falando a verdade para todos. Não era, Dijane? Com certeza. Então há uma diferença entre o diabo que mente e Deus que fala a verdade. Porque tudo que Deus falou está aqui, ó. É só você olhar para a natureza. Quando você observa e contempla a natureza, automaticamente você já vê a palavra de Deus cumprida. Interessante, né, Jana? O que é que Deus disse para Abraão, né? Ele pediu para Abraão contemplar as estrelas do céu. Não é, Jana? É verdade. E eu tenho uma coisa para dizer aí para vocês. Sim. Dizer a vocês, que irmãos, olhai para o céu, glorifica a obra de Deus e aprende a não julgar. Aprende a não julgar, porque Deus não vos estabeleceu como um juiz.
Ele sim virá como um juiz. Aprende a não julgar o próximo, porque Deus estabeleceu, Ele é o juiz. Deus não vos estabeleceu como juiz. Então não julgueis para que não sejais julgados, diz a palavra do Senhor. Olhai as obras e as manifestações da obra de Deus. Olhai para o céu. Jesus está voltando. Então, creia no Senhor, tenha fé no Senhor, faça a obra de Deus, faça o bem e continue a tua caminhada cristã, sem olhar para os outros, sem julgar os outros. Em nome do Senhor Jesus. Vai firme nessa caminhada. Era isso, pastor. Mas eu queria que você falasse, se você puder, falar um pouco pro pessoal aqui sobre aquele grande encontro que Abraão teve com Deus ali, olhando para as estrelas do céu. Porque Deus ali foi um lugar muito lindo, né? Você sentar num lugar e olhar as estrelas do céu. E Deus ali, disse para Abraão: você pode contar, Abraão, as estrelas do céu? Abraão olhou inúmeras estrelas, céu lindo, todo estrelado, reluzente, mas ele não conseguiu contar. Diane, você conhece alguém na ciência que conseguiu contar as estrelas? Nunca. Não conheço. Assisti uns estudos, né? No noticiário, que fala que na nossa galáxia existe milhões de galáxias, ou seja, milhões não, acho que é trilhões, bilhões, sei lá. A gente olhar na nossa galáxia já existe estrela que a gente não consegue contar. É. Imagina as outras galáxias. Ou seja, criar estrela eu acredito que é a coisa que Deus mais gosta de fazer. Porque são tantas galáxias com tantas estrelas e aquela majestade que é as obras, a criação de Deus no céu, nas galáxias, que a gente fica sem palavras. Sem palavras. É bem verdade. Diante de tantas galáxias, e a nossa galáxia a gente não consegue contar as estrelas. É infinito. É infinito. Interessante que ele mandou Abraão contar as estrelas do céu. E Abraão foi algo determinante. Ele disse: eu não posso contar as estrelas do céu, não há como, é impossível. Aí ele disse: assim será a tua descendência, Abraão. Você consegue contar quantos grãos de areia tem nesse imenso mar, aqui na praia? Não. Assim será a tua descendência. E tudo que Deus falou se cumpriu. Nenhuma palavra, nenhum tio, nenhuma vírgula deixa de se cumprir. Porque aquilo que Deus fala está falado. Quando você tem uma promessa de Deus, quem prometeu não foi você que procurou obter essa promessa, não. Pra cá, Jane. Quer ir pro outro lado que eu descansar aqui o braço. A promessa não foi feita por alguém, você manipulou uma promessa. Não. A promessa, ela veio de Deus. Você nem sabia que existia e existe hoje para a glória de Deus. E quando Deus faz uma promessa a uma pessoa, Ele é quem é o dono da promessa. Foi Ele quem prometeu. Nós não pedimos para estar aqui em Curitiba, um dos exemplos, né, Jana?
A gente nunca pediu para estar aqui em Curitiba. A gente nunca fez questão de estar aqui em Curitiba. Na verdade, a gente nem conhecia Curitiba, né? É. A gente nem conhecia. E nem sabia. A gente sabia no mapa. Então Deus nos mandou aqui para Curitiba, para a gente vir aqui fazer aquilo que Ele manda. E a gente, obedientemente, viemos para cá. E ficaremos até o tempo determinado em que Deus estabelecer. Ele é quem manda. Isso é fé. Fé é você renunciar o seu eu e passar a colocar Deus. Tirar o seu eu e colocar Deus no lugar. Isso é fé. Fé não é uma palavra. Fé não é uma palavra que se pronuncia bonita, né, Jane? Como quem diz, eu tenho fé. Eu tenho fé. É muito fácil a pessoa dizer, eu tenho fé. Entendeu? É muito fácil. Agora, eu quero ver a pessoa que diz, eu tenho fé. Ele viver da fé. Ele viver na fé. Ele praticar essa fé. Não é isso, Ligiane? Falar é fácil, né? Com certeza. A fé é depender de Deus. Porque a fé, né? sem as obras, ela é morta, né? A fé sem as obras é morta. Então só falar assim, dizendo, eu tenho fé, a minha fé é grande, só de boca. E outra Tem coisa, resultado, Jane? E outra coisa, existem pessoas muito equivocadas com relação à obra de Deus. Ele pensa apenas que fazer a obra é ir para a igreja, é ir cantar, é ir pregar. Fazer a obra de Deus não é só isso, é isso e outras coisas. Quando você vê um passarinho cantou, parecia uma buzina de bicicleta. É isso. E viver com Deus. Viver o reino de Deus aqui, né? Aqui nesse mundo. Viver o reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? É visitar os órfãos, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, visitar os presos, fazer o bem. Isso é a obra de Deus também. Sim, gente, mas aquele tema que eu falei, voltando aqui. Fugindo aqui da mensagem que o pastor Jean está pregando. Porque eu estou dizendo assim, a pessoa dizer de boca assim, que nem a gente já ouviu muito, isso aí, nossa, já cansou de ouvir. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho muita fé em Deus, assim, sabe? Mas muita mesmo fé em Deus. Eu sou um cara assim, sabe, que eu tenho muita fé. Aí quando vem a dificuldade, cadê a fé, né, gente? Diz aí, né? Vai, gente. É verdade. E quando vem Só que é uma fé de boca. É uma fé, Jane, é uma fé falácia, falastrão, né? Eu tenho fé, eu tenho muita fé. Eu sou um cara assim, sabe? Que confio muito em Deus. Nossa. Jesus chamou esse tipo de pessoa de hipócritas. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Não existe e nunca existirá uma fé sem obras, sem atitude. Se você não é valente, se você não tem atitude, se você não tem coragem, então você não vive essa fé. Você apenas fala que tem fé. É como a pessoa falar qualquer coisa, né? Não é isso, Ligiane? Com certeza, o pastor Caio Fábio falou que a fé, muitas vezes a manifestação da fé é você pisar no nada. Você está pisando no chão. Você vai dar um passo e confia que está pisando no chão. Mas a fé é você pisar no nada.
no que não existe. Ou seja, diante da mente humana, é como se encontrasse uma impossibilidade. Não tem uma ponte para eu pisar, mas ele, por Deus e em Deus, ele pisa. E quando ele coloca o pé, ele vê que o pé firma. Isso é fé. É confiar que você vai lutar com um gigante e você vai vencer. Porque quem está lutando não é você. É Deus que está lutando por você. Quando Davi lutou com o gigante, ele não confiava na sua capacidade. Mas ele disse, em nome do Deus de Israel, eu vou contra você. Em nome de Deus. E o que atrai a atenção de Deus não é uma manifestação de uma fé de palavras, não. É uma fé de atitude. Aquele centurião, né, Jesus disse, eu nunca vi tanta fé em Israel como a desse homem. Ele disse, Senhor, centurião, que nem crente era, hein? Um romano. Um romano. Um homem que nem conhecia os estudos bíblicos dos fariseus. Pura verdade. Ele não conhecia nem sequer metade do que os fariseus conheciam. Nem sabia lá que profecia. Isso. Mas ele teve fé e acreditou que somente com uma palavra, que Deus desse, que Jesus desse. Por que ele acreditou? Porque ele já tinha ouvido e visto as manifestações do poder de Deus. Israel pecou, perdeu a fé. Por quê? Por que Israel perdeu a fé? Porque esqueceu das manifestações que Deus fez lá no Egito. Vê que Deus fez. E aquele centurião, com o faraó. e aquele centurião, ele disse uma coisa, gente, que atraiu a Deus. No livro de Gênesis está escrito lá, haja luz e houve luz, certo? Ele exerceu a mesma palavra, ele quis dizer assim, olha, Jesus, você é Deus. Você é Deus, você é o próprio Deus aqui encarnado. Então, se o Senhor apenas der uma palavra, o meu servo lá vai estar curado. Ele vai estar curado. Porque o Senhor disse, haja luz e houve luz. Tudo que o Senhor falou se cumpriu. Então eu não preciso que o Senhor vá lá na minha casa e toque naquele homem enfermo, no meu companheiro. Eu não preciso disso. Eu preciso somente de uma palavra sua. Isso atrai, Jane, a atenção de Deus. Você dizia assim, Deus, ó, eu não preciso muita coisa. Deus, eu só preciso aqui de uma palavra que o Senhor der, vai mudar a história da minha vida. Uma palavra que o Senhor der, vai mudar o quadro da minha vida. É uma palavra só. Uma palavra só que muda tudo. Sim ou não? Se um juiz, ele diz uma palavra que é uma sentença, e aquela sentença é cumprida, sim ou não? Sim. Imagine Deus. Uma palavra de um juiz que é uma sentença, ela pode ser favorável ou não, mas é uma palavra que pode mudar a vida de uma pessoa ou não. Assim é Deus. Só que Deus é mais do que o homem. O homem, o ser humano em si, ele julga pelo que vê, pelas aparências. Eles precisam de muitas coisas para poder acreditar. E Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então antes que você viesse falar, Deus já sabe o que você vai falar. A Bíblia diz, Jane, que Deus conhece as intenções do coração. Deus conhece. Então, uma palavra só. Fé é isso. Fé é isso, é a certeza. É a certeza, é a convicção. Não é muito falar ou muito orar que vai fazer com que você alcance uma bênção de Deus, não. Negativo.
apenas uma palavra mudará a história da tua vida. Você não precisa fazer 1001 oração para tentar chamar a atenção de Deus, 1001 oração. Vou chamar aqui a atenção de Deus. Não, negativo. Muitas das vezes você apenas dobra o seu joelho e conversa com Deus. Você desabafa para Deus, assim, diz: ó Deus, eu preciso de uma palavra para mudar toda a história da minha vida. E interessante que Deus ouve aquela oração da fé. E através da oração da fé, o milagre, com certeza, ele acontece. Uma palavra muda muita coisa quando vem de Deus. Não é isso, Digênio? Aquele centurião, ele não tinha o conhecimento que os fariseus tinham, que nem a gente está falando aqui, que é verdade. Ele não estudou igual os fariseus estudavam, mas uma coisa ele tinha certeza que ali estava o Filho de Deus. A Bíblia diz que quem crê em mim, né? Então ele acreditou quando ele disse: se o Senhor der uma palavra, meu servo vai estar curado. Então ali ele estava falando, despertou ali a divindade do haja luz. Amém? Despertou a divindade de Deus do haja luz. Então Jesus parou assim: esse homem me conhece, é o haja luz. Eu realmente falo e está falado. Realmente eu tenho palavra. E se cumpriu porque Deus tem palavra. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Uma palavra que muda tudo. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Quero deixar aqui a Dijane falar alguma coisa aqui pra vocês. Não, eu concluo, pastor Jean, com essa palavra que vocês já estamos cansados aqui. O que você tinha que falar, então, você já se expressou aí para o povo. Então se despede aí. Ficam então, irmãos, vocês não julgueis, tenha fé e firme nas promessas do Senhor. E concluo com essa palavra. Amém. Deus abençoe. Quero dizer que foi um prazer imenso fazer essa gravação hoje pela manhã. Nessa caminhada hoje está tipo garoando, tá garoando aqui. E nós vamos encerrar esse treino. Se bem que a gente corre, eu gosto de correr. A Dijane não, porque ela tá com o pé. Como é o nome? Esporão. Tá com um esporão no pé, né? Mas eu gosto de correr, caminhar. Mas escute bem. Eu quero encerrar aqui para vocês aqui, mandar um abraço para vocês. E manda aí muita curtida pra gente. Se inscreva no nosso canal, porque a gente quer continuar sempre fazendo vídeo. Eu queria denominar esse dia hoje como Conversando com Deus, né, Jana? Caminhada com Deus. Caminhada com Deus. Ela já sabe, Caminhada com Deus. Caminhada com Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você imensamente e poderosamente. Tenha um ótimo dia. E aqui é a minha mão abençoando vocês. Amém? Tchau.